lá então, dar início à nossa aula. Boa tarde a todo mundo, todos vocês que estão aí, a gente que está aqui. Preste atenção, nossa aula de hoje vai ser aula tematizada, ou seja, nós vamos trabalhar um tema específico nessa aula. Lembrando que esse tema ainda não tinha sido usado, não tinha sido trabalhado, e ele vai ser útil principalmente para a galera que está mais focada aí para o concurso da EAR. E ainda assim ele aparece com menos frequência, mas ainda assim aparece no concurso da ESA. E a gente vai falar sobre sistemas lineares. Vamos explicar o que é, quais são as formas que você vai encontrar e como você consegue resolver as questões. Lembrando que nós temos situações diferentes, questões que são muito diferentes umas das outras, porém trabalham da mesma forma os sistemas lineares. Show de bola? É bem tranquilo, bem fácil, mas eu preciso que vocês entendam como que é a base. E por isso eu vou falar bem do início, para ajudar a galera que sabe, que não lembra ou que realmente não aprendeu aquilo ali. Vamos devagarzinho, vamos dar início acompanhando o slide. Vamos lá. Então, beleza. Sistema linear está aqui. Uma parte mais histórica, a gente vai ter que falar sobre a parte histórica, mais por causa dos nomes dos demônios que tem que falar, porque eles vão surgir. Vamos lá. Há quase 3 séculos, os matemáticos estudam sistemas lineares. A teoria dos sistemas lineares surgiu em meados do século XVII, paralelamente à teoria do determinante. Ou seja, quando já estavam criando lá, estudando determinante, que a gente já estudou determinante, estavam ao mesmo tempo se estudando sistemas lineares. Ou seja, parece que tem uma relação. A gente vai ter que falar sobre isso, inclusive. Continuando. Esse estudo ele evoluiu, contando com a colaboração de vários matemáticos, como o suíço Gabriel Crane, que a gente vai usar um teorema dele, que resolveu um sistema de equações, no caso, bem particular. Esse trabalho foi aprofundado já no século XIX pelo alemão Carl Gustav Jacobi, que também a gente já aprendeu sobre Jacobi lá no teorema de Jacobi, lá em determinante. Outras contribuições vieram do Chronicle, que vocês não estudam, que buscou solução para sistemas de equações lineares homogêneas, e também do Fonte, do Rocher e do Frobenius, que participaram de aperfeiçoamentos desses estudos. Ou seja, galera, tudo que está aqui, esses nomes esquisitos, que a gente está falando, um monte de nomes de vários lugares diferentes, esses nomes são importantes porque os caras inventaram os teoremas que nós vamos usar. Eles são fáceis? Alguns são fáceis, outros vão dar mais trabalho. Só que os nomes vão ser importantes, por isso que eu falei todos um por um, ok? Dando continuação, vamos lá, continuidade aqui, próximo slide. Equação linear, então. O que é uma equação? Antes de nós falarmos sobre o sistema linear, vamos lembrar o que é uma equação linear. Vamos lá. Considerando como equação linear toda a equação do tipo A1x1 mais A2x2 mais A3x3 mais A4x4 até o nosso ANxN, tudo isso igual a C, o que a gente pode afirmar? Bom, esse A1, A2, A3 que está na frente de todos eles, de todas as parcelas, são chamados de coeficientes reais. E eles são todos não nulos, ou seja, nenhum deles vai ser zero. Tudo bem. Ainda temos o x1, x2, x3 até o xn, que são as minhas incógnitas. É aquela coisa básica da equação. Equação, o que a gente precisa? Sempre vai ter uma letra e sempre vai ter sinal de igual. Basicamente é isso que vai rolar aqui. Vai ter que ter incógnita, vai ter que ter sinal de igual. É isso. Lembrando que a gente ainda tem a letra C, que é chamado de termo independente. O C, você pode perceber que ele está sozinho ali, ó, do outro lado do sinal de igual. Ele é independente da equação. Bom, essa estrutura, que é um pouquinho complicada, ela é a estrutura básica. Todo sistema linear vai partir daqui. Vocês vão entender os exemplos porque eles não são tão complicados assim. A definição oficial é mais complicada do que a explicação geral. Bom, quando o termo independente é nulo, ou seja, quando C vale zero, a gente pode afirmar que o sistema, que é a equação linear, é chamada de homogênea. O que é homogênea, então? Quando você observar que está igual a zero,
é porque é homogênea. Exemplo, quando a gente aprende a equação de segundo grau, a fórmula da equação de segundo grau é ax² mais bx mais c igual a zero. Correto? Claramente você está observando que eu tenho aqui uma equação que pode ser considerada homogênea, porque está igual a zero. Se está igual a zero, é porque deve ser homogênea. Tudo bem? Eu não posso generalizar, porque tem casos e casos. Vocês vão perceber que vão ter casos que são mais complicados do que outros. Basicamente, essa é a estrutura. Tranquilo? Vamos, a partir daí, falar da repercussão disso. Vamos ver alguns exemplos. Primeiro exemplo, 4x mais 5y mais 3z é igual a 4. Vamos pegar passo a passo. Primeiro, nesse primeiro exemplo aqui, quem são meus coeficientes numéricos? Fala para mim. Quem são os coeficientes numéricos que eu tenho aqui? O 4, o 5 e o 3. Lembrando, coeficiente numérico é o número que está do lado da letra. Não é isso? Então eu tenho 4, 5 e o 3. São 3 coeficientes numéricos. Quem são as minhas variáveis? Quem são as minhas letras? X, Y e Z. E aí lembra, variável significa letra. Coeficiente numérico é o número que está do lado da letra. E quem é o termo independente? O 4. Basicamente essa é a estrutura. Lembrando que nesse caso eu tenho 3 variáveis, 3 coeficientes numéricos e um coeficiente independente, um termo independente. Outro exemplo, se eu tiver 8x mais 15y é igual a 20. Vamos lá, coeficientes numéricos, quem são? 8 e 15. Quem são as variáveis? X e y. E quem é o termo independente? O 20. Bem fácil de entender. Terceiro exemplo, 12w mais 5z mais 9y é igual a 0. Quem são os coeficientes numéricos? 12, 5, 9. Variáveis: w, z e y. E o termo independente? 0. Quando o termo independente é 0, é porque a equação é homogênea. Não pode esquecer isso. Então, o terceiro exemplo é homogêneo. E o nosso quarto exemplo, eu tenho 29x mais y menos 12, z igual a 63. Coeficientes: 29, 1, menos 12. E variáveis: x, y, z, termo independente, 63. Beleza? Lembrando, a gente está falando até então de equações lineares, onde a gente só tem uma equação. Lembrando que, mais uma vez, para ser uma equação linear, nós vamos precisar de ter incógnitas, letras, e um termo independente depois de sinal de igual. Show de bola? Basicamente é isso. Vamos avançar a partir disso. Bom, agora que você já sabe o que é uma equação linear, vamos falar então do que é um sistema linear. Bom, o sistema linear vai ser o que então? Vai ser a junção de várias equações. Podem ser 2, podem ser 3, podem ser 4, pode ter várias aí, é infinito, né? Mas obviamente quanto mais equações, mais difícil fica. Vamos lá então. Chama-se de sistema linear a n incógnitas, um conjunto de duas ou mais equações lineares com n incógnitas. Olha para o primeiro exemplo. Esse primeiro exemplo aqui é aquele bananada que a gente vê na escola, que a gente faz toda hora. Primeiro aqui, eu tenho quantas equações lineares? 2 equações lineares. Aqui está em cima e aqui está embaixo. Olhando para a primeira equação linear, quem são os coeficientes numéricos? 2 e 3. Quem são as variáveis? E quem é o termo independente? 7. A segunda equação linear, quem são os quem são os coeficientes numéricos? 1 e menos 1. Quem são variáveis? X e y. E quem é termo independente? 1. Lembrando, nos dois casos, nas duas equações lineares, pode observar que as variáveis são as mesmas nos dois casos. A primeira equação tem variável x e y e a segunda equação variável x e y. Quando você junta equações que possuem variáveis em comum, você monta um sistema. E como que a gente sabe que é um sistema? Você vai utilizar das chaves para sinalizar isso. Então, eu tenho um sistema
linear com duas equações lineares, nesse primeiro caso. No segundo caso, o processo é similar, mas eu já adianto. Esse daqui, molezinha, a gente consegue fazer porque a gente aprendeu isso aí lá no 6º ano, 7º ano e usa para sempre. Agora, esse caso aqui é outro processo, irmão. O trabalho é muito maior e para chegar na resposta dá muito mais trabalho. Mas vamos lá, devagarzinho nesse caso, eu tenho quantas equações agora? 3 equações. Primeira equação linear. Quem são os coeficientes numéricos? Primeira, 3, 1, menos 4. Quem são variáveis? X, Y, Z. Termo independente? Menos 7. Show. Segunda equação linear. Quem são os coeficientes numéricos? 1, menos 2, 3. Variáveis? X, Y, Z. Termo independente? O 3. E o nosso último caso, eu tenho 2x menos y mais 4z, coeficientes 2 menos 1 e 4, variáveis x, y e z, termo independente 12. Ou seja, nesse segundo caso, eu tenho uma equação, aliás, eu tenho um sistema linear com 3 equações lineares e 3 variáveis, x, y e z. Tranquilo, gente? Vamos aos fatos. Como eu falei, a primeira situação a gente sabe ou deveria, no caso, saber resolver. Porque com 2 equações é fácil, tem vários métodos para resolver. Agora o processo vai ser, e quando nós tivermos 3 equações ou mais? É isso que vai dar o diferencial para você conseguir acertar uma questão lá na hora da prova, por exemplo. Porque dá muito mais trabalho, como eu falei. Tranquilo? Alguma dúvida com relação à demonstração de como é o sistema? De como pode ser? Tranquilo até então? Vamos avançar. Bom, solução de sistema linear. Galera, vamos lá. O que é a solução? Lembra que a equação do primeiro grau, antes de falar dessa, a equação do primeiro grau vai ter uma incógnita apenas, não é isso? Vai ser x, y, vai ficar a teu critério qual vai ser a letra. Mas a equação do primeiro grau, ela poderia ter nenhuma resposta ou uma resposta no máximo, correto? Por exemplo, se eu tivesse 2x menos 4 igual a 0. Volta para o quadro, por favor. 2x menos 4 igual a 0. É uma equação do primeiro grau. Tranquilo? Bom, vamos arrumar ela, porque não está organizado quem tem letra e quem é número. Se você organizar, vai ficar 2x igual a 4. É uma equação linear. É muito simples, mas é uma equação linear. Nesse caso, eu afirmo o quê? Coeficiente numérico. Qual é o único que tem aqui? O 2. A variável, qual é a única? X. E o termo independente? O 4. E como que a gente resolvia isso daqui? Passava o 2 dividindo, né? Aí falava que 4 dividido por 2, x é igual a 2. Correto? Então, tem uma solução. Isso para uma equação do primeiro grau. A questão agora vai ser o seguinte: a gente vai ter equação com mais de uma variável, então vai ter mais de uma letra envolvida. E como que a gente faz isso? A gente vai ter que encontrar a solução ao mesmo tempo que satisfaçam as variáveis que tiver no sistema. Acompanhe no slide de novo, volta para lá. Bom, uma solução de sistema linear é um conjunto de valores que vai satisfazer ao mesmo tempo todas as equações do sistema linear. Exemplo, eu tenho aqui o sistema linear com 2 equações. 2x mais 3y igual a 7. E eu tenho ainda a segunda, x menos y igual a 1. E aí, quando eu pergunto qual é a solução para o sistema, você precisa me falar o quê? Qual é o valor do x e qual é o valor do y que responda ao mesmo tempo às 2 equações. Qual é o valor de x que eu vou ter que multiplicar por 2, o y que eu vou multiplicar por 3 e quando eu somar dá 7. É isso. E qual é o x que eu subtraio o y e dá 1? Qual é o valor? Bom, os valores que vão satisfazer essa equação, por exemplo, vai ser o x igual a 2 e o y igual a 1. Pode observar, substitui. Vamos começar com a de baixo, que é mais fácil. O x vale 2, o y vale 1. 2 menos 1, 1. Funcionou para a de baixo. E a de cima? 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. 4 mais 3, 7. Ou seja,
O x2 e y1 respondem simultaneamente às duas equações lineares. Aí, na hora que você escreve a solução, o que a gente faz? Solução é igual ao par ordenado 2 e 1. Lembrando que sempre vai vir o x primeiro. X e y, nessa ordem. Não pode trocar y e x, que vai dar tudo errado. Tranquilo? Bom, agora vamos lembrar o seguinte. Essa parte que eu vou falar agora, ela não está no slide. Por quê? No slide está a parte mais avançada, mas eu vou precisar recordar a vocês como que eram os métodos básicos, porque eu tenho certeza que tem gente que não lembra como resolve. Vamos resolver alguns métodos básicos. Primeiro método que nós vamos usar. Acompanha aqui no quadro. Método da substituição. É o primeiro método que a gente fala. Bom, qual vai ser o sistema que a gente vai resolver? Vamos resolver o mesmo que está ali. 2x mais 3y igual a 7. E x menos y igual a 1. Bom, o nome do método já fala o que você vai ter que fazer. Qual é o nome do método? Substituição. O que você tem que fazer então? Substituir? O quê? Vamos ver. Bom, dica. Quando você for fazer sistema e usar substituição, escolha uma das duas equações lineares. Qualquer uma. Mas qual é a dica? Escolhe, se possível, a que menos tem valores. Ou seja, a que tem números menores. Qual é a mais fácil? A de cima ou a de baixo? A de baixo. Vamos escolher a de baixo. Ah, professor, mas eu quero escolher a de cima. Tem problema? Não. Vai dar o mesmo resultado. Vai dar mais trabalho, mas vai dar o mesmo resultado. Bom, vou escolher a de baixo. X menos y é igual a 1. E agora, o que a gente faz? Isola uma das duas letras. Pode ser o x, pode ser o y. Fica a teu critério. Vamos isolar o x nesse caso. Então, o y vai mudar de lado. Se mudar o y de lado, vai ficar como? X é igual, o y fica positivo, mais 1. Não é isso aqui? X mais 1. Ok. Descobri o valor de x? Descobri, mas não está meio bonito ainda, né? Vou guardar essa informação então, porque ela vai ser útil depois. X é igual a y mais 1. E agora? Agora você usa outra equação. Quem é a outra equação? 2x mais 3y é igual a 7. Só que agora a gente vai fazer o nome do método, né? Substituição. Vamos substituir o x. Eu acabei de falar que o x vale y mais 1. Onde apareceu o x, substitui por y mais 1. Vai ficar como então? 2, ó, apareceu o x. Vai multiplicar por y mais 1. Tá vendo que eu substituí? Apareceu o x, coloquei y mais 1. E o restante? Repete. Mais 3y igual a 7. Ok, e agora? Distributiva, não é isso? Vamos lá. 2 vezes y. 2y. 2 vezes 1. 2. Repete o resto. Mais 3y igual a 7. E agora, galera, separa aí letra e número, que a gente gosta de fazer, não é isso? Vamos lá, do lado esquerdo, quem vai ficar? 2 mais 3y dá quanto? 5y. Então, 5y é igual. O 2 vai passar para o outro lado subtraindo. Vai ficar menos 2. Quanto que é 7 menos 2? 5. Então, ficou 5 aqui. E agora, para resolver? O 5 vai dividir. Quanto que dá 5 dividido por 5? Dá 1. Acabei de achar o valor de y? Acabei. Mas eu descobri o valor de x? Ainda não. Eu pego esse valor e substituo lá onde eu tinha guardado. Eu não falei que o x é y mais 1? Então, o x vai ter que ser 1 mais 1, porque eu acabei de descobrir que o y vale 1. Quanto dá 1 mais 1? Então, o x vale 2. Pronto, acabei de descobrir o valor de x. E agora, a solução final? Solução é igual. Como que escreve? Primeiro é o 2, depois 1. Por isso que lá no slide estava falando que a resposta é 2 e 1, como a gente já tinha visto. E aqui a gente calculou na mão. Lembrando que esse método se chama
substituição. Por quê? Porque você vai ficar achando valor e substituindo toda hora. É o método mais básico e por muitos é o mais usado para resolver equação. Não é o melhor método, na minha opinião, mas a galera gosta muito desse para resolver porque acha mais fácil. Tranquilo, gente? Esse é o primeiro método. Vamos fazer agora o segundo método. O segundo método se chama método da adição. Bom, vamos lá. Se o método da substituição a gente precisava substituir, o método da adição tem que fazer o quê? Tem que somar. Mas vamos lá, vamos resolver o mesmo sistema. Então vamos lá. O primeiro é 2x mais 3y igual a 7. E o segundo é x menos y igual a 1. Bom, como que funciona o método da adição? Você vai literalmente somar a equação de cima com a de baixo. Só que a nossa ideia aqui é poder cortar, eliminar uma das variáveis. Observa comigo. Na primeira equação, qual é o coeficiente numérico do x? 2. E do x embaixo? 1. Então, 2 e 1. Show. E no y? 3 e embaixo? Menos 1. A gente tem algum número oposto aqui? Lembrando, o que é um número oposto? Exemplo, qual é o oposto do menos 4? Mais 4. Quem é o oposto do mais 5? Menos 5. Ou seja, o que é o número oposto? É o número com sinal trocado, não é isso? Aconteceu isso em algum caso aqui? Sim ou não? Não. Por quê? O 2 e 1. 2 e 1 são opostos? Não são. E o 3 e o menos 1 são opostos? Também não. O que a gente faz? A gente vai poder multiplicar uma das equações por um número conveniente que ajude a gente. Por exemplo, pensa comigo. Aqui é 3y. Qual é o oposto de 3y? Quem é o oposto de 3y? Menos 3y. E aqui embaixo tem menos 3y? Como que eu faço esse menos y virar menos 3y? Multiplico por quanto? 3. Então eu vou multiplicar a segunda equação toda por 3. O que vai rolar? Em cima eu vou repetir, porque eu não vou mexer. Igual a 7. Mas embaixo vai mudar tudo. Vai ficar como? X vezes 3, 3x. Menos y vezes 3, menos 3y. 3 vezes 1, 3. E o que rolou agora? Apareceu o oposto em cima e embaixo agora? Agora apareceu. E agora? Agora você pode usar o método da adição. Soma. Literalmente. Soma comigo aqui. Quanto que é 2 mais 3? 5x. 3 menos 3, morreu. E quanto que é 7 mais 3? 10. E agora, para achar o valor de x? X é igual a 10 dividido por 5, 2. Pronto, já achei o valor de x. Foi? E agora, para achar o valor de y? Pega esse x e substitui qualquer uma das equações. Por exemplo, se eu escolher a equação de baixo, x menos y é igual a 1. Bom, substitui. 2, o x vale 2. 2 menos y é igual a 1. E agora? O que faz? Passa o y positivo e 1 negativo para lá. Então vai ficar y é igual a 2 menos 1. Não é isso? Quanto que é 2 menos 1? 1. Pronto, achei o y. Então, solução é igual a 2 e 1. Lembrando, vai dar o mesmo resultado da outra equação, porque é a mesma equação, só que eu usei outro método para resolver. Esse método é substituição, esse método é adição. Agora você começa a colocar na balança qual é o melhor, qual é o mais fácil para você. Cada um tem um que vai guardar mais como bom para você. Eu, particularmente, prefiro usar o método da adição. Mas tem gente que prefere muito mais usar o método da substituição. Vai ficar a teu critério. Tranquilo, gente? Alguma dúvida na explicação desses dois primeiros métodos? Ou não? Tranquilo? Bom, vou dar um tempinho aí de um minutinho só para vocês copiarem o cálculo que a gente retorna.
A gente vai falar agora do outro método. Passado o método substituição e adição, nós vamos falar agora do método da comparação, que é o terceiro mais famosinho que nós temos. Deixa eu apagar aqui e a partir daqui responder. Ok, vamos lá. O método se chama comparação. E pelo nome, o que é óbvio, se chama comparação, tem que fazer o quê? Comparar. A questão é comparar o que com o que? Que tem que comparar coisas. Vamos lá, como que faz? Você vai fazer simultaneamente as duas equações. Então vamos fazer isso. Do lado esquerdo, eu vou escrever a primeira equação. 2x mais 3y é igual a 7. Do lado esquerdo. Do lado direito, eu vou colocar a outra equação, x menos y é igual a 1. Ok, o que a gente faz agora? Você vai isolar a mesma variável nas duas equações. Vamos isolar o x, por exemplo. Se você isolar o x aqui, o que vai acontecer? 2x é igual a menos 3y mais 7. Não é isso aqui? E agora, o 2 que está aqui multiplicando, vai passar para o outro lado fazendo o quê? Dividindo. Então vai ficar x é igual a menos 3y mais 7. E tudo isso vai estar dividido por 2. Ficou bem feio, né? Por sinal. Mas eu isolei o x. Bom, se isolou o x, guarda a informação. Agora faz a mesma coisa na outra equação. Aqui vai ser muito mais fácil. Como que fica? X é igual a y mais 1. Está bem mais fácil, já isolei o x. Vou guardar essa informação também. E agora, o que vai rolar? Preste atenção. Eu isolei o x aqui e o x aqui. Mas, se é a mesma letra, tem que dar o mesmo resultado. Então, o que você faz agora? Compara esse resultado com esse resultado. E o que você vai ter que fazer? Iguala os dois. Qual foi o valor de x na primeira equação? Menos 3y mais 7 sobre 2. Esse resultado na primeira. E na segunda equação, deu quanto? Y mais 1. Show. E agora, o que faz? Preste atenção. Esse 2 que está dividindo, manda para o outro lado. Vai fazer o quê? Vai multiplicar. Então vai ficar como? Menos 3y mais 7 igual 2 vezes y, 2y, 2 vezes 1, 2. E agora, o que a gente faz? Letras, números. Vou passar o 2 para lá, vai ficar como? Menos 3y menos 2y igual a 2. O 7 vai ficar o quê? Menos 7. Menos 3 com menos 2 vai dar menos 5y. E quanto que dá 2 menos 7? Menos 5 também. Quanto que dá menos 5 dividido por menos 5? Vai dar 1. Y vale 1. Pronto, descobriu o y. E agora, para descobrir o x, pega esse resultado e substitui qualquer uma das duas. Você no otário, você não vai substituir nessa, porque é difícil, né? Vai substituir nessa. Vai ficar como? X vai dar, então, o y vale 1, então vai ser 1 mais 1, que dá quanto? 2. Solução igual a 2 e 1. Pronto. Vai dar o mesmo resultado de novo, mas usando outro método. Eu claramente vou falar o seguinte: esse método é o pior, porque dá mais trabalho. Vocês viram que dá mais trabalho. Dá mais trabalho porque vira fração, tem que fazer distributiva, dá uma conta a mais do que nos outros métodos. Só que eu tenho que afirmar o seguinte também: não existe método melhor, porque cada questão vai ter um método que vai fazer ela ficar melhor. Vai ter questão que vai ser mais fácil resolver com esse método. Vão ter questões que vai ser uma bosta resolver com o método da adição, porque não vai dar certo, vai dar mau trabalho. Depende de como está a questão. E isso é questão de treinamento. A gente vai ter que treinar isso daqui. Safo, gente. Vai lá, copia esse resultado, que a gente vai evoluir essa dificuldade para botar agora mais uma equação, para fazer com 3. Vai lá.
voltando aqui, preste atenção. Vamos voltar para o nosso slide a partir de agora e vamos evoluir essa dificuldade, como eu falei, usando mais equações. Vai lá. Bom, vamos falar primeiro do que é um sistema linear homogêneo. A gente já falou da equação homogênea. O que é a equação homogênea? É aquela que a parte independente é zero. E o que é o sistema linear homogêneo? A mesma ideia. É um sistema onde todas as equações são com um termo independente igual a zero. E aí, ó, é um sistema linear em que os coeficientes independentes são todos nulos. E sempre admite, pelo menos, uma novidade agora, a solução trivial. O que é a solução trivial? Toda vez que alguém falar, um professor falar, qual é a solução do sistema? Aí o professor fala, solução trivial. O que significa isso? Qual é a resposta? 0, 0, 0. Trivial é zero, porque o zero funciona para tudo. Por exemplo, se você pegar esse sistema que está aqui, o sistema tem quantas equações? 3. As 3 equações têm quais variáveis? X, Y, Z. Mas observa que quem são os termos independentes? Então, o sistema é o quê? Homogêneo, porque todos os termos independentes são zero. Tudo bem? E se o sistema é homogêneo, então admite solução trivial. E qual é a solução trivial? São quantas variáveis? Então, quais são os resultados? 0, 0 e 0. Se fossem 4 variáveis, qual seria a solução? 0, 0, 0, 0. A quantidade de variáveis vai ser o seu resultado, com 0. Show? Vamos testar o zero então. Já que eu falei que o zero funciona, ele tem que funcionar nesse sistema. Vamos lá. O x, o y e o z valem 0. Então fica 0 mais 2 vezes 0. Que dá quanto? 0. No outro, 3 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. Menos 0, 0. Funciona. E o nosso último, 2 vezes 0, mais 3 vezes 0, menos 3 vezes 0. Que também vai dar 0. Ou seja, a solução trivial funciona se o sistema for homogêneo. Só se o sistema for homogêneo. Tranquilo? Lembrando ainda, a gente vai começar a observar que, sabe quando você fazia o cálculo, aquele que a gente fez no quadro quase agora, que você achava a solução, sei lá, 2 em 1, como a gente achou? Mas, a partir de agora, vocês vão perceber que vão ter sistemas que vai ter mais de uma resposta. Vai ter 2, vão ter 3, vão ter 4, vão ter infinitas respostas. E aí começa a confundir meio de campo. Show? Vamos avançar isso daqui. Vamos falar então de um novo método, chamado de regra de Cramer, que é o nome do matemático. Primeira regra diferente. Bom, a regra de Cramer é aplicável à resolução de um sistema n por n, ou seja, dá para usar a fórmula de Cramer, a regra de Cramer, com 3 equações, 4 equações, 5 ou mais. Ele funciona para resolver qualquer sistema, mas temos que tomar alguns cuidados. Vamos falar devagarzinho. Lembrando que pela regra de Cramer, o determinante, o D, tem que ser diferente de zero. Tem uma condição. O determinante do sistema tem que dar diferente de zero. Determinante a gente já sabe o que é. Vamos lá. Sendo que a solução vai ser dada por esse esqueminha aqui. O que significa? Para você achar o x1, a primeira resposta, você vai dividir o determinante 1 pelo determinante principal. O D principal é o D purinho, sem nada. E o D1, D2, D3 seria o determinante com primeira coluna, determinante com segunda coluna, e assim por diante. Agora, eu explicando vai ser muito confuso. Quando você vê o número, vocês vão entender melhor. Segura a onda aí. Vamos para o exemplo. Vocês vão entender muito melhor com o exemplo do que a explicação definida. Olha para esse caso. Bom, o sistema é o mesmo. A gente já resolveu ele 400 vezes no quadro. Mas nós agora vamos usar a regra de Cramer. Vamos lá. Primeira situação. Se você olhar para o sistema, quem são os coeficientes numéricos? O 2, o 3, o 1 e o menos 1. Beleza? Só esses aqui que são termos, que são coeficientes numéricos. Ah, mas o 7 e 1. O 7 e 1 não é coeficiente numérico, é termo independente. Tranquilo? E aí o que faz? Faz determinante dos coeficientes numéricos. Quem são?
2, 3, 1, menos 1. Então, eu calculo o determinante. 2, 3, 1, menos 1. 2 por 2. Determinante 2 por 2 faz como, gente? Diagonal principal menos diagonal secundária. É só multiplicar. 2 vezes menos 1 dá quanto? Menos 2. Menos 3 vezes 1, 3. Então, ficou menos 2 menos 3. Dá quanto? Menos 5. Ou seja, o primeiro determinante, o determinante principal, vai dar menos 5. Foi? Agora, o que vai rolar? Vou calcular o determinante para a primeira variável. Quem é a primeira variável? X. E o que vai rolar? No lugar da coluna do x, ó, 2 e 1 é a coluna do x. 3 e menos 1 é a coluna do y. Tudo bem? Eu vou substituir a coluna do x pelos termos independentes. Quem são os termos independentes? 7 e 1. Ou seja, no lugar do 2 e 1, eu vou colocar o 7 e 1. E vou resolver de novo o determinante. Tranquilo? Faz o determinante. 7 vezes menos 1. Menos 7. Menos 3 vezes 1. 3. Menos 7 menos 3. Menos 10. Foi. Agora calcula o determinante do outro cara, do y. Se você calcular o determinante do y, você vai fazer o quê? No lugar da coluna do y, você vai colocar quem? Os termos independentes. 7 e 1. Vai ficar, então, ó, a coluna com 7 e 1 do lado. Faz de novo comigo. 2 vezes 1 dá 2. Menos 7 vezes 1, menos 7, no caso. 2 menos 7 vai dar quanto? Menos 5. Pronto, calculei os 3 determinantes que eu precisava. E agora, para descobrir quem é o x, quem é o y? É só usar o macete. Para descobrir o x, pega o determinante do x e divide pelo determinante principal. Quanto que deu o resultado do determinante de x? Menos 10. E quanto deu o determinante principal? Menos 5. Menos 10 dividido por menos 5, menos com menos dá mais, vai dar 2. E para descobrir o y, faz o quê? Determinante do y dividido pelo determinante original, que vai dar menos 5 com menos 5, que vai dar quanto? 1. Então, qual é a solução? Está contrário aqui, ó, tá errado. É 2 e 1, ok? Por quê? A gente já tinha resolvido essa questão aqui 200 vezes no quadro. E o resultado não muda, gente. Não importa qual é o método que você está usando. O que você vai se perguntar agora? Por que diabos eu vou usar esse método se o método que a gente usou no quadro é mais fácil? Bom, a resposta que eu falo é o seguinte. Esse método daqui, ele vai ser muito mais utilizável quando você tiver uma equação maior do que 2 equações. Porque com 3 equações, não adianta, porque você vai ficar enrolado e não vai conseguir usar nenhum daqueles métodos do quadro. Você vai dar muita volta, vai fazer muito cálculo e não vai chegar à solução. Agora, usando a regra de Cramer, você chega na solução. Vai dar trabalho? Vai, porque a conta vai ficar gigante, mas você vai achar o resultado. Tranquilo, gente? Alguma dúvida com relação à regra de Cramer, usando para a equação com 2 equações? Dúvidas? Vocês estão copiando isso daqui? Quer que espere? Ou tá safo? Ou estão tirando foto? Lembrando que a resposta está ao contrário, corrija. É 2 e 1, não 1 e 2. Está invertido. Foi? Beleza. Já que nós já fizemos o sistema com 2, vamos ver como funciona com 3 finalmente. Analisa aí, vamos para o próximo slide. Olha para cá agora. Como que resolve esse sistema agora? Que esse é o desafio da aula. Como que a gente resolve um sistema com 3 equações? Vamos lá. Vou usar o método da substituição, adição e comparação nessa porcaria? Não. Vai dar muito trabalho. Você não vai chegar à resposta fácil. Usa a regra de Cramer para esses casos. Tudo bem? Bom, quem são os coeficientes numéricos? Ó, 1 menos 2, 1. 2, 1, menos 3. 4, menos 1, menos 1. Quando você fizer o determinante, vai virar um determinante de qual tamanho? De qual ordem? 3 por 3. E como faz determinante 3 por 3? Regra de Sarri. E aí você vai repetir as duas primeiras colunas e vai fazer diagonal indo, diagonal voltando. Isso você sabe fazer, porque foi em aulas passadas, deixa feito já. Tranquilo? Tentem fazer.
vou dar um tempo para vocês. Eu quero que vocês cheguem qual é a solução desse sistema, usando a regra de Cramer. Usa o sistema para fazer isso. Valendo. Vamos lá, gente, ó, para ajudar a galera mais desorientada. Deixa eu apagar o quadro aqui. A galera que está fazendo aqui continue na luta. Deixa eu apagar aqui só o quadro para dar uma organizada. Vocês estão vendo que a questão ela não é boba, não. A boba é quando tem duas equações. Tá, analisando rapidão aqui. Determinante principal. Determinante principal, o D, vai ter que ser com quais coeficientes? Me ajuda vocês aqui também. Vamos repetir. Quem são os números? 1. Fala para mim, por favor. Menos 2. 1. E agora? 2. 1. Menos 3. E agora? Menos 2? Menos 1. Tá. Esse determinante principal. Vai ter que calcular ele. Depois, você vai calcular o determinante de x. E agora? Quando calcular o determinante de x, o que vai acontecer? A primeira coluna, é essa daqui, você vai substituir. No lugar dela, você vai colocar os termos independentes. Quem são os termos independentes? 0, menos 5 e menos 1. Não é isso? E o restante você vai repetir. Isso para o dx. É menos 1 aqui? Aqui? Ah, sim, obrigado. Menos 1. Show. E agora? Para calcular o dy. E agora? O dy, o que vai rolar? A coluna do y vai virar termo independente. Vai repetir então as colunas que não são. Vai ficar como? 1, 2 e 4. 0, menos 5, menos 1. 1, menos 3, menos 1. Isso é o dy. E para calcular o último, o dz. E o que faz com o dz? A última coluna vai ser substituída agora. Vai fazer como então? Vai ficar 1, 2 e 4, menos 2, 1, menos 1, 0, menos 5 e menos 1. Ou seja, por que eu falo que fazer sistema com 3 é difícil? Porque dá um trabalho do cão. Vou ter que fazer 4 determinantes para achar a resposta. 4. Esses são determinantes. O principal, o dx, o dy e o dz. Os 3 para cada variável. Tranquilo? Aliás, tranquilo não é a palavra aqui. Entendeu o processo? É isso. Tem que pegar e substituir coluna do x pelo coeficiente parte independente, coluna do y pelos termos independentes, coluna do z pelos termos independentes. A galera aqui já fez alguns, né? Quem fez o primeiro determinante achou quanto? 10. E o segundo? E o terceiro? Não. E o último, alguém fez? Deu tempo? Ninguém fez. Oi? 10. Vamos direto pro gabarito então. Passa aí o slide, que a gente tá com preguiça. Olha pra cá. Tá tudo aqui no... Olha como que a conta é gigante. Bom, determinante principal, a gente calculou, deu 10. Show, acertamos. O dx, quando calcular, vai dar 10. O dy, quando você calcular, vai dar 20. E o dz, quando calcular, vai dar 30. E agora, para descobrir quem é x, quem é y, quem é z, tem que dividir. O x, como faz para descobrir?
É o dx sobre 10. Não é isso? O dx vale 10. 10 dividido por 10, 1. O y, dy sobre d. Quanto que deu o dy? 20. 20 por 10, 2. E o dz? 30 por 10, dá 3. Então, qual é a resposta do sistema? Vai ser a tripla ordenada 1, 2, 3. São 3 resultados, porque são 3 variáveis. Tranquilo? Duvido que dá 3 minutos. E você querendo fazer com substituição, irmão. Oi. Que U, gente. Deixe aqui. É. Dá 0. Mas vai dar 10 de qualquer forma. Só tá o número errado ali. Oi. Tá. Mas tem 0 aqui, tá? Obrigado. É porque eu copiei, na hora de fazer o slide, eu copiei de outro exemplo, aí eu esqueci de trocar o número. Nem eu dei tempo pra fazer, parceiro. É porque senão, se eu esperar todo mundo fazer, gente, acabou a aula. Acabou a aula. Bom, vamos lá. Avançando, vamos lá pro slide. Bom, finalmente, a parte que é interessante, que não tem tanto cálculo. Vamos lá, classificação do sistema. Todo sistema linear, ele pode ter 3 classificações. Quais são essas classificações? O sistema pode ser SPD, SPI e SI. São 3 tipos. Nós precisamos falar dos 3. Primeiro tipo, SPD, sistema possível e determinado. O que é um sistema possível e determinado? É aquele que você consegue achar a resposta e só tem uma resposta possível. Então, só tem uma solução. Detalhe, se for SPD, o determinante dá diferente de 0. Ok? O sistema é SPD, o determinante tem que dar diferente de 0. Tudo bem? Se for SPI, sistema possível e indeterminado. O que é SPI? É um sistema que você vai perceber que tem infinitas respostas, não tem uma apenas. Só que, para ser SPI, o determinante tem que dar 0. Se eu falar agora para você, qual é a diferença, então, do SPD para o SPI? Olhando pelo slide. Um determinante dá 0 e o outro dá diferente de 0. Basicamente é isso. Determinante principal. Beleza? E tem o último caso, sistema impossível. Bom, quando o sistema é impossível? Quando não tem solução. Só que para não ter solução, o que a gente tem que afirmar? O determinante dá 0. E agora vai pintar uma dúvida. Qual é a dúvida, fato aqui? Como que eu vou diferenciar, então, o SPI do SI? Porque a regra é igual. A regra dos dois é que o determinante dá 0. Para você pensar nesses casos, tem que analisar o sistema, porque se for uma coisa muito absurda, que não tem como fazer, é impossível, é meio óbvio. Se dá para fazer, é uma coisa óbvia. Dá para fazer? Ah, então é determinado, indeterminado. Não dá para fazer, é impossível. Sim, vai ter muita questão que vai afirmar o sistema é SPD, sabendo que ele é SPD, faz isso. Vai ter muita questão assim. Ou ele fala, descubra o valor desconhecido, sabendo que o sistema é SPD. Tem muita questão assim. Então, atenção. Tranquilo? Todo mundo copiou as definições? SPD, SPI, SI. SPD, uma solução, determinante diferente de 0. SPI, determinante dá 0 e infinitas soluções. SI, não tem solução, determinante dá 0. Copiou? O que foi? Tem, Power Hand SPD. Droga, muito infante vocês. Eu sou na época do Mighty Morph ainda. Vocês nem lembram disso. Que eles falavam hora de morfar ainda. Gostava. Primeiro que eu lembro. Enfim. Vergonha, garoto. A gente já assistiu coisa pior. Né? A gente não, vocês devem assistir. Se tem pela idade de vocês.
Pela idade de vocês, devem ver esse troço aí. Dragon Ball Z é da minha época, irmão. Não fala isso pra mim, não. Eu assistia. Evoluindo aqui o slide, partiu. Bugado. Vamos lá, primeira classificação. Vamos começar a ver como o sistema é SPD, SPI e SI. Primeiro sistema que tem aqui. Vamos pegar o sistema 2x2, porque é mais fácil, graças a Deus. Primeiro sistema é esse. Esse sistema é de que tipo? Quem é o determinante? Pega os números, os coeficientes. Quais são? 3 menos 4, 2 e 1, não é isso? Calcula o determinante, vai dar quanto? 11. Determinante deu diferente de zero, correto? Quando o determinante dá diferente de zero, é porque é um sistema possível e determinado. É SPD, não é isso? SPD. Eu falei e determinado, aí parece que é indeterminado falando. SPD foi o primeiro. Segundo exemplo, vamos lá. Esse exemplo é o seguinte: x mais y dá 4, 2x mais 2y dá 8. Calcule o determinante. 1, 2, 2. Tem uma regrinha determinante que fala: toda vez que você faz determinante, tem linha igual coluna, determinante dá zero. Pode perceber que 1, 2, 1, 2 vai dar zero. Quando o determinante dá zero, qual é a classificação do sistema? Aí que tá, depende. Pode ser SPI e pode ser SI. Você, inclusive, raciocina comigo o seguinte: dá para fazer de cabeça. Fala para mim, eu estou falando um sistema que soma dois números e dá 4. Me fala dois números quaisquer que soma e dá 4. 2 e 2, pode ser? Então 2 e 2 é uma solução? Vamos testar se funciona na outra. 2 vezes 2. 2 vezes 2. 4 mais 4. Achei uma solução. Já não é impossível, você achou uma solução. Mas lembra que o sistema SPI tem quantas soluções? Infinitas. Então pensa agora em outro número que some e dá 4. 3 e 1? 3 e 1, que dá 4. 2 vezes 3? 6. 2 vezes 1? 2. Vai lá, conta agora. 6 mais 2? Deu certo? Ou seja, eu acabei de achar outra solução para o mesmo sistema, tá vendo? Ou seja, tem infinitas soluções. A partir desse momento que você entende que tem mais de uma solução, já deve ser um sistema possível, mas indeterminado, porque tem várias soluções. Entendeu a diferença? Quando é impossível, você não consegue fazer. Show? SPI. Está até em vermelho escrito aqui. Eu acho que é vermelho. Distinguiremos os casos SPI e SI, analisando se há ou não a incompatibilidade de equação do sistema. Tem que analisar o sistema. Se não dá para fazer, é impossível. É meio óbvio. Avançando. Esse caso, por exemplo, x mais y 4, 2x mais 2y igual a 6. Determinante deu zero, correto? Só que agora você não consegue fazer. Por quê? Me fala dois números que somam e dão 4. 2 e 2 de novo? Tá. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 4 mais 4 dá 6? Não funcionou. É impossível. Então não rola. Você não acha solução. Se não tem solução, é porque é impossível. Você tem que analisar o sistema para afirmar se é SPI ou se é SI. Tranquilo? Foi? Tranquilão. Vamos avançar. Ai, odeio essa parte. Mas vamos lá. Escalonamento de sistema. O que significa escalonar o sistema? Bom, se você pegar escalonar, o verbo mesmo, significa subir, escalar. Tudo bem? Então, basicamente, é isso que vai acontecer. Mas, vamos lá. O que é, então, um sistema escalonado? Pode perceber o seguinte. Quem são os meus coeficientes numéricos aqui? No primeiro sistema. 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0,
0, 1. Não é isso? Quando o sistema está escalonado, vai ter um triângulo de 0 no final. Pode observar que tem um triângulo de 0 no final, um triângulo retângulo, ó. 0, 0, 0. Por quê? Porque se você tiver essa estrutura, com esse triângulo aqui, 0, 0, 0, no final do sistema, ele deve estar escalonado. O que significa estar escalonado? Você consegue escalar o sistema de baixo para cima. Vamos lá então, para você ver como que é fácil. Aqui dá 0, qualquer número multiplicado por 0 dá 0. Aqui também dá 0, correto? Conclusão, quanto vale o z? Bom, se o z vale 1, vamos subir então para outra equação. O z vale 1, então aqui vale 1. Y mais 1 dá 2. Qual é o valor de y então? O y também vale 1. Então, já sei que o z vale 1 e que o y vale 1. Sobe para a última equação. Se o y vale 1 e o z vale 1 também, 1 mais 1 dá 2. Quanto tem que valer o x para dar 3? 1. Então, qual é o resultado desse sistema? 1, 1 e 1. Ou seja, quando o sistema está escalonado, é só olhar e falar a resposta, porque fica facinho. A questão é, e quando não está escalonado? Quando não está escalonado, você pode escalonar. Só que aí tem um dilema. Eu não vou ensinar isso para vocês, porque não adianta, ainda mais à distância, para quem está em casa, não dá para entender a explicação sem ter eu apontando as coisas, riscando um monte de coisa para mostrar, porque dá trabalho. Mas aí você vai falar, pô, se não aprender escalonamento vai me prejudicar? Não, você pode usar a regra de Cramer para resolver. E você já aprendeu a regra de Cramer. Ok? Vamos ver então, nosso slide, passando, porque eu não vou ensinar escalonamento. Dá muito trabalho, de verdade. Olha aqui o passo a passo do escalonamento, gente. Tá aqui, ó, para você ler depois. Vou mandar o slide para vocês, tentam fazer depois com paz, porque é isso aqui. Dá muito trabalho. Para você ter noção, é um processo chato, porque ó, colocar a primeira equação, aquela que tem um coeficiente com incógnita. Caso não acha, a equação divide um membro por membro até que achar a primeira equação com coeficiente da primeira incógnita. Já entendeu o primeiro passo? Parabéns, ninguém entendeu. É muito complicado, gente. Tem que fazer muito passo a passo. Se você colocar com calma um vídeo qualquer na internet, vai no YouTube, põe escalonamento de sistema. Vê um professor com calma explicando 1 hora, um exemplo só, que você vai conseguir aprender. Porque eu, com o tempo que eu tenho, não vou conseguir falar de uma forma boa. Dá muito trabalho. Coloca lá um vídeo qualquer que demora 1 hora, o cara vai explicar um exemplo e vai demorar 1 hora. Tô te falando sério. Não vale a pena. Avançando. Eu acho que tem até um exemplo aqui. Não, não tem, eu tirei. Eu tirei o exemplo. Vai lá, vamos para a questão direta. Questão 1, gente, agora é vocês. Primeiro sistema resolva o sistema da equação, tá ali o sistema, e acha a solução para mim. Qual método que você vai usar? Escolhe, tanto faz. Quer usar adição, subtração, sei lá, o que tu vai fazer, Cramer, escalonamento, funciona todos eles. Vamos lá para a resolução então. Vamos direto para a resposta? Desce o slide aí. Não vou nem me aprofundar e explicar tudo de novo, porque a gente já falou sobre isso. O que rolou aqui? Eu resolvi como? Qual método? Deixa eu ver. Uma adição. Resolvi com adição. Mas eu multipliquei por menos 5 a primeira equação, para poder cortar com a equação de baixo, que está 5x. Quando eu multipliquei por menos 5, vai ficar menos 5x, menos 20y, menos 60. E agora eu somei 5x menos 5x vai cortar, menos 20 com mais 2 vai dar menos 18, e menos 60 com 24 vai dar menos 36. Passei a divisão, né? Menos 18, menos 36 por menos 18 vai dar y igual a 2. Y vale 2. E agora você, para descobrir o x, substitui o y igual a 2 em qualquer equação. Quando você fizer isso, você vai chegar à conclusão que vai dar 4, tá comido aí no slide, mas é 4. E aí você marca a opção correta, solução 4 e 2. A alternativa fica sendo letra delta. Safo?
Bem tranquilo. Como eu falei, sistema 2×2. Não tem segredo. Vamos para a questão 2. Questão 2. Determine o valor de m de n para o qual o par ordenado 1 e 0 ser solução desse sistema 2×2. Mudei a forma de perguntar. E agora, o que faz? É sistema, é 2×2, mas agora você não precisa calcular usando nenhum método. Por quê? Você já sabe a resposta. Qual é a resposta? 1 e 0. E agora, o que você vai fazer? Vai substituir. O x vale quanto? E o y vale 0. Onde tinha x você coloca 1, onde tem y você coloca 0. Como que vai ficar? Vamos lá. M vezes, quanto vale x? Então m vezes 1, m. 2 vezes, quanto vale o y? 3 vezes 0, 0. Então vai ficar como? M é igual a... O m já foi, molezinha. E para descobrir quem é o n agora? Substitui, pô. Vai lá, substituindo. Menos 2 e 0. Então quanto vale o n? Menos 2. Já foi de cabeça, tá vendo? Qual a alternativa correta? Já esqueci também. O m que é o n. Vamos pro resultado. De cabeça tem esse problema, a gente esquece. Cadê? 4 menos 2. Letra E. Tá ali, ó. A resolução, que é fácil, mas você observa que nesse exemplo a forma de resolução é um pouco diferente, porque a gente está fazendo o contrário. A gente já sabe a resposta, mas a gente vai descobrir quem é o coeficiente numérico. Foi ali. Safo, tranquilo? Dúvidas? Não? Direto para outra questão, que essa aí tá boba ainda. Questão 3. A parábola é descrita pela equação y(ax² mais bx) passa pelo ponto 1/3 e 1 e 1 e 2. Os valores de A e B são respectivamente quais? O que muda aqui, galera? Primeiro, é parábola. Se é parábola, é que função? Qual função? Do segundo grau. Lembra que só a função do segundo grau tem parábola. Não é isso? Nesse caso, a equação ainda está incompleta. Por quê? Não tem C, tá vendo? Só tem A e B. Está incompleta. E ainda estou afirmando que esses caras aqui fazem parte da parábola. O que você vai fazer, parceiro? O que você vai fazer? A função está ali, ó. Y igual a x² mais bx. Vai substituir, parceiro. É a mesma coisa. Primeiro ponto, 1/3 e 1. Quanto vale x? 1/3. Quanto vale y? Então vai lá, ó. 1, que é o y, vai ser igual a vezes 1/3 elevado ao quadrado, mais b, que multiplica 1/3 e acabou. Você vai achar o valor, vai achar uma equação. Faz a mesma coisa com outro ponto. 1 e 2. O x vale 1 e o y vale 2. Vai ficar como? 2 a vezes 1² mais b vezes 1. Entendeu? Vão virar duas equações lineares. E você vai juntar para virar um sistema linear. E vai resolver. Vai. Vamos direto resolvendo. Vai fazendo aí vocês. Eu quero fazer mais questões. Desculpa. Observa, gente. O primeiro ponto, 1/3 e 1, é só substituir. O x vale 1/3 e o y vale 1. Quando substituir, vai ficar assim, ó, essa coisa feia aqui. Vai dar a sobre 9 mais b sobre 3 igual a 1. Primeira equação. Segunda equação. O ponto é 1 e 2. O x vale 1, o y vale 2. Substituir. 2 a vezes 1² mais b vezes 1. Vai dar quanto isso daqui? Vai dar uma equação mais fácil. A mais b igual a 2. Agora junta as duas equações. Vai dar esse sistema aqui horroroso. E aqui você vai usar o método que você quiser. Eu usei o método da adição, de novo. Multipliquei tudo por menos 9, a segunda equação. Por quê? Vai cortar aqui, ó. Vai cortar o 9 com 9 e vai dar menos a. O 9 dividido por 3 vai dar 3. Então vai dar 3b, negativo.
E multiplicando 1 vezes menos 9 vai dar menos 9. Aqui fica fácil, porque é só somar. A menos A vai cortar. B menos 3B vai dar quanto? Menos 2B. E 2 menos 9, menos 7. Então, acabei de descobrir que o B vale 7 meios. O B vale 7 meios. Já dá para marcar a alternativa? Não sei. Não. Tá cheio de questão igual. Tem que descobrir o A. Bom, para descobrir o A, usa uma equação. Eu vou usar a mais fácil, claro. A mais B vale 2. Eu acabei de descobrir que o B vale 7 meios. Passei os 7 meios para o outro lado, subtraindo, e multipliquei. 2 vezes 2 dá 4. 4 menos 7, menos 3. Então, menos 3 meios. Então, o A vale menos 3 meios e o B vale 7 meios. Qual é a alternativa correta? Que eu não estou vendo aí. Bravo? É isso? Bravo. Show. Dá trabalho. Observe que as 3 questões que nós fizemos até agora são 2 por 2. A gente não fez nenhuma 3 por 3 ainda. Vamos fazer. Questão 4. Aê! Determine a solução desse sistema. Vai lá, gente. E agora? Vou deixar vocês terminarem. Vai lá. Lembrando, sistema 3 por 3, qual é o melhor método para resolver? Regra de Cramer. Usa a regra de Cramer. Não dá uma de maluco de querer substituição aqui. Vai dar ruim. Vai lá. Avance nosso slide, porque essa conta aí é gigantona. Tá ali, ó, bonitinho. O determinante principal vai dar 13. O dx também vai dar 13. O dy, para quem está fazendo aí, tem que dar 26. E o dz vai ter que dar 39. Na hora que você dividir o x, 13 por 13, vai dar 1. O y, 26 por 13, que vai dar 2. E o z, 39 por 13, que vai dar 3. A alternativa correta, então, vai ter que ser solução igual ao triplo ordenado 1, 2, 3. A alternativa correta, Charlie. A única que começava com 1. Então, você não precisaria calcular o dy e o dz. O dx já dava para responder a pergunta. Foi. Esses macetes aí você tem que pegar com o tempo. Foca na resposta. Já dá para marcar o gabarito? Marca e vai para a próxima. Não perde tempo, não. Safo? Próxima questão. Bom, após analisar o sistema que está ali, a gente pode afirmar o quê? O sistema não tem solução, ele tem uma solução, ele possui 2 soluções, 3 ou infinitas soluções. Vai lá, tenta fazer. Ó, vamos resolver essa questão, porque tem muita gente confundindo, tá rolando porradeira aqui. Vamos lá. Primeira coisa, tem que organizar o sistema. Organizando esse sistema, lembra que a gente vai colocar x, y, depois termo independente. Vamos descer aqui o slide, vai. Bom, arrumando aqui o sistema. Arrumei o sistema. X menos y vai dar 3. Menos x mais y vai dar menos 3. O determinante vai dar 0. Só que se dá 0, a gente tem que descobrir se é impossível ou se é possível indeterminado. Se você testar, vai funcionar para algum sistema. Vai ter alguma solução, porque tem infinitas soluções aqui. E aí, a partir do momento que você acha qualquer uma resposta, significa que temos infinitas soluções. O sistema é SPI. E a alternativa correta fica qual? Letra eco. Foi. Lembra que para descobrir se é SPI ou SI, tem que tentar pensar em solução. Pensa em algum número, por exemplo, que você subtrai e dá 3. E depois tenta substituir os valores aqui para ver se dá menos 3. Se você achar qual que é a solução, ela tem solução. E aí ela não é impossível. 4 em 1 funciona? Bom, 4 menos 1 dá 3. Menos 4 mais 1 dá menos 3. Pronto, já tem solução, então ele não é impossível. Show?
Foi. Próxima questão. Questão 6. Calcule o valor do K, tal que o sistema que está ali é um sistema possível e indeterminado. Vai lá, tentem fazer. Exatamente isso. Bom, tem formas diferentes de resolver essa questão. Eu optei em fazer por determinante. Se fizer com determinante, as coordenadas estão aqui. 1, 0 e 0. Por que é 0 e 0, gente? Porque na primeira equação não tem y e não tem z. Então, eu estou falando que o y vale 0 e o z vale 0. Por isso ficou 0 e 0. Aqui é a mesma coisa. 1, 2 e 0 porque não tem y, não tem z, perdão. E o último, 3 menos 2 e k. 3 por 3, repetir a coluna, as duas primeiras, fiz determinante. Lembrando que se o sistema é indeterminado, tem que dar quanto determinante? Tem que dar 0. Então, eu afirmei que tudo que está aqui tem que dar 0. Quando você fizer essas multiplicações, você vai chegar à conclusão que vai dar 2k igual a 0. Passei o 2 dividindo. Qualquer número que o 0 divida, vai dar 0. Então, solução. O k tem que valer exatamente 0. E a alternativa correta? Delta. Foi, gente. Tem outras formas, como eu falei, inclusive escalonando. Mas fica a critério que vocês acham melhor. Tranquilo? Dúvidas aqui na resolução? Safo? Questão 7. Questão 7. Seja o sistema ali do capeta possível e determinado. Portanto, podemos afirmar que o parâmetro K é o quê? Cuidado, porque agora é diferente. Eu estou afirmando que o sistema é possível e é determinado. Quando o sistema é SPD, o que significa isso? O determinante dá diferente de 0. Então, é isso que você vai afirmar. Esse determinante tem que dar diferente de 0. Pega as coordenadas numéricas, monta o determinante e afirma que ele dá diferente de 0. Você vai chegar à conclusão. Vai lá. Vamos resolver, galera. Desce aí o slide. Presta atenção. O determinante está aqui. Lembrando que foi afirmado que é SPD, então o determinante dá diferente de 0. Afirmei, então, que o determinante vai dar diferente de 0. Fazendo isso, a gente vai chegar a essa conclusão, a essa equação aqui, ó. 4 menos k menos 2 menos k é diferente de 0. Então, menos 2k é diferente de menos 2. Passei o menos 2 dividindo, menos 2 dividido por menos 2, menos com menos, vai dar mais, então k dá diferente de 1. A alternativa correta fica sendo, cadê? Delta, k diferente de 1. Foi, gente? Agora, para você ter segurança e acertar essas questões com facilidade, você precisa ter na sua cabeça o que é SPD, o que é SPI, o que é SI. Isso você não pode esquecer, porque se você esquece isso, você nem faz essa questão. Foi? Próxima, questão 8. Meu Deus, tudo igual agora. Vamos lá. O valor de K é real para que esse sistema seja SPD, de novo, é qual? Mesma coisa, gente, a mesma ideia. Ele pergunta qual é o valor de K e afirma que o sistema é SPD. Mesmo processo, vá lá. Já sabe fazer. Mata B, mata C.
Primeiro, gente, vai fazendo aí. Quem está fazendo, continua. O determinante vai ficar como? Desce direto para o slide. Bom, o determinante está aqui. Vai ficar K3 menos 2, 1 menos 6 e 1, 4, 0 e 3. Cuidado, porque vai ter gente que vai confundir a última equação linear e vai colocar 3 e 0. É 0 e 3, porque eu não tenho, na última equação eu não tenho o valor de y. Eu tenho de z e não tenho de y. Por isso que ficou dessa forma. Lembrando que se é SPD, o determinante dá diferente de 0. E aí você vai chegar a essa conclusão de menos 18k mais 12 mais 0, menos 9 menos 0, menos 48. Somando semelhantes, vai dar menos 18k diferente de 45. Passei o 18 dividindo, vai dar menos 45 sobre 18, que quando simplificar, vai dar menos 15 sextos negativo. E a alternativa correta fica sendo, mais uma vez, cadê? Delta. Tudo delta se trouxe. Delta. Foi, gente? Não, Deus de Deus. Deus de Deus, tá tudo certo. Foi, gente. Então, vamos finalizar a aula por aqui. Lembrando que a lista que nós estamos fazendo está disponível na plataforma e nós não fizemos todas as questões. Ainda tem lá, é até o número 15, então tem questão para fazer ainda. Tentem fazer, se dá ruim lá, não conseguir fazer, tiver dúvida, me procura. Manda mensagem lá na plataforma ou me acha no WhatsApp, no grupo lá que eu estou também, e manda mensagem para mim. Tá maneiro? Então, finalizamos por aqui. Até a próxima semana. Lembrando que semana que vem já é outro tema. Tentem fortalecer esse para não dar ruim de esquecer antes da prova. Beleza? Valeu. Tchau.